Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez na nossa congregação de Jardim Elisa Maria, para juntos nós cultuarmos ao Senhor. Nós sabemos que devido a essa doença, essa pandemia que vem assolando o mundo, nós não temos aí o privilégio de estarmos juntos em corpo, mas através dessa ferramenta que é a internet, nós conseguimos alcançar os irmãos em seus lares, e isso é gratificante. Hoje nós sabemos que seria o nosso culto com os nossos jovens, mas por conta deste problema nós não podemos ter o culto, e para isso nós estamos aqui com a minha esposa, irmã Sandra, com o nosso amigo Samuel, José, o Neca, e nós vamos orar ao Senhor e já dar sequência ao trabalho. Oremos. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, nós queremos, Senhor, nesta hora te agradecer por poder chegarmos na tua casa, ó Pai. Sabemos, ó Deus, por conta da dificuldade, nós não podemos estar, ó Pai, juntos em corpo, mas nós estamos todos unidos, ó Pai, no mesmo Espírito, crendo, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, crendo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, do mesmo modo que está aqui, Ele está também junto com os irmãos que estão nos assistindo em seus lares. Senhor, fala conosco mais uma vez, como o Senhor já tem falado, ó Pai, pelos irmãos ou pelas oportunidades que nos antecederam. Senhor, sabemos que em diversos lugares, ó Pai, não só do Brasil, mas do mundo, os irmãos estão usando desta ferramenta, Senhor. Então que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite e manifestar mais uma vez a Tua graça. Recebe o nosso culto, receba, Senhor, o nosso sacrifício e fica conosco, Senhor. Nós te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Sandra estará louvando a Deus com 2 hinos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidá-los para louvar a Deus com o hino da harpa de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencerás.
Glória a Deus. Hinos maravilhosos, os quais nós já podemos sentir a presença de Deus. E eu creio que não é diferente aí na sua casa, na onde você está. Eu sei que o mesmo Espírito, o qual está neste lugar, Ele está aí também ao seu lado. Então creia nisto, amém? Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, o seu capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Filipenses,
seu capítulo de número 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração para vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Esta epístola ou esta carta de Paulo, ele a escreve direcionada aos irmãos de Filipos, né? E nós lendo lá em Atos, o seu capítulo de número 16, Paulo ele vai iniciar, né? Ou ele vai visitar Filipos. Porém, algo nos chama a atenção quando Paulo ele está dormindo lá em Atos, o seu capítulo de número 16, ele vai nos relatar. Lucas ele escreve que Paulo ele durante a noite tem um sonho, né, ou uma visão, a qual ele vê um ser, um homem, pedindo para que ele atravessasse a Macedônia. Só que Paulo ele tinha outro desejo em seu coração. Paulo, o escritor lá em Atos, ele vai dizer que Paulo ele pensava ou ele desejava ir à Ásia, né? Porém, a Bíblia vai dizer que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Até era da vontade de Paulo pregar a palavra do Senhor na Ásia, só que o engraçado é que o Espírito do Senhor, ele impede a Paulo de ir à Ásia. Mas por que isso? Porque o Senhor ele tinha um plano maior do que os pensamentos que Paulo tinha. Paulo, como nós, era limitado. Nós somos limitados. Nós vemos apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas o nosso Deus, o qual é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele impede a Paulo de ir à Ásia, porque o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, ele tinha um plano para Filipos, ele tinha um plano para aquela província, aquela cidade, né? E então, com isso nós entendemos que quando o Espírito de Deus pede ou convida a Paulo a ir à Macedônia, a pregar a palavra de Deus lá, nós entendemos que a vontade de Deus, por mais que nós queiramos algo, a vontade de Deus ela é soberana na minha e na tua vida. A vontade de Deus, para os que assim obedecem, ela é soberana, né? E com isso nós só temos a ganhar, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita, aleluia. E isso nós entendemos, o que Deus tinha, ou com isso nós pensamos o que Deus tinha a fazer em Filipos, o que Deus tinha a fazer na Macedônia, né? E a Bíblia, o relato, né, ele vai escrever, Lucas escreve dizendo que quando Paulo, ele chega ali naquele lugar, ele não encontrou uma sinagoga. E ele foi à beira do rio,
E ali ele encontrou um lugar para orar. E ali estavam algumas mulheres orando. E junto estava Lídia, a qual ajudou muito a Paulo, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma comerciante. Vamos entender que ela era uma microempresária, né? E ali ela vendia produtos. E quando ele chega ali, a Bíblia vai dizer que Lídia, ela já é crente, ela já crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas agora ela queria ser batizada, e então chegou a vez dela, porque Paulo chegou àquele lugar. Então Paulo chegando ali, a Bíblia vai dizer que Lídia, ela se batiza, ela e toda a sua casa. E a Bíblia diz que Lídia constrange a Paulo a ir a viver em sua casa, a passar um tempo ali na sua casa. E ali Paulo, ele vai até a casa dela, passa alguns dias naquela cidade. E então a Bíblia vai dizer, nos contar que existia ali na cidade de Filipos uma mulher, uma jovem, a qual ela tinha um espírito de adivinhação. E ela rendia, a Bíblia vai dizer, muitos lucros aos seus senhores. Era como se fosse uma escrava. E ela perseguia Paulo, dizendo que o evangelho em que aqueles homens anunciavam era o evangelho da salvação. Aquela mulher ou aquela jovem, ela não mentia, mas ela importunou a Paulo todos os dias. E o Espírito Santo de Deus fez com que Paulo entendesse que aquela mulher, ela tinha um problema, que aquela mulher, ela estava agora sendo oprimida. E Paulo, ele vira para trás e ele expulsa o espírito de adivinhação daquela mulher. E a Bíblia diz que ela ali, a partir daquele momento, ela é liberta pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia. E então Paulo, o qual ele chegara há pouco tempo naquela cidade, aqueles senhores ou os donos daquela mulher, vendo que aquela mulher, ela já não era mais útil para eles no caso, né? Que ela não dava mais aquilo que os homens, eles buscavam ou esperavam daquela mulher, porque agora ela não tinha mais o espírito de adivinhação, então ela já não rendia mais lucro para os seus senhores. Então aqueles homens, eles ficaram enfurecidos e buscaram e prenderam a Paulo. E aqui nós entendemos algo da parte do Senhor. Às vezes as pessoas, aleluia, elas buscam ou estão ao teu lado, estão ao nosso lado, talvez pelo aquilo que eu e você possa proporcionar para ela naquele momento. Às vezes as pessoas, elas buscam a nossa companhia pelo aquilo que nós podemos proporcionar ou render lucro a elas. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele não está interessado naquilo que você pode proporcionar para Ele. O nosso Deus, Ele não está interessado naquilo que eu posso proporcionar a Ele, porque nós não podemos proporcionar nada. O nosso Deus, aleluia, Ele quer apenas uma coisa de mim e de você. Ele quer a nossa fidelidade, e isso já basta para Ele, aleluia. E assim é o adversário das nossas almas. Às vezes o diabo, ele busca em mim e em você aquilo que nós podemos proporcionar. Quando nós cumprimos a vontade da carne, o diabo, ele está feliz com aquilo que você pode proporcionar para ele. Mas nós não somos da carne. A Bíblia vai dizer que nós somos nascidos do Espírito Santo, aleluia. E isto é o que nós temos. Paulo, então, agora, ele é preso. Paulo, então, agora, a Bíblia vai dizer que tiram a roupa de Paulo ali e açoitam a Paulo e batem em Paulo e levam a ele para a prisão. E dão ordem ao carcereiro dizendo: olha, guarda este homem, prenda este homem. E ali o carcereiro faz desta forma.
Paulo, em momento algum nós vamos ver na Bíblia que ele passou ou que ele pensou que se ele tivesse ido para a Ásia, aquilo talvez não teria acontecido com ele. Paulo, ele não pensou em momento algum que se ele tivesse ido para a Ásia, ele não tivesse sofrido açoites, ele não tivesse sido encerrado na prisão, porque eu creio que Paulo naquele momento ele já sabia o propósito que Deus tinha naquele lugar. E então Paulo ele é preso, dolorido, machucado, preso. A Bíblia vai dizer que então ele e Silas vão cantar ao Senhor perto da meia-noite. Em meio à circunstância difícil a qual Paulo vivia, ele decidiu adorar ao Senhor. E o que nós vamos fazer, Paulo? Vamos murmurar? Vamos reclamar? Não. Nós vamos orar e vamos cantar hinos de adoração ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, eles estão cantando, eles estão orando e também evangelizando, pois eles não estavam só naquela prisão. A Bíblia vai dizer que enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Ou seja, Paulo ele já estava evangelizando mais pessoas, porque aquilo ardia no coração dele. Esse era o chamado de Paulo e ele não se contentava. E então eles adorando ao Senhor, a Bíblia vai dizer que as paredes elas se moveram. A Bíblia vai dizer que o chão ele tremeu, aleluia. O tremor foi tão grande que as cadeias que os prendiam, elas caíram ao chão. As portas que cerradas sobre eles, elas não pôde conter, aleluia, o poder da adoração. As portas então elas se abriram diante deles. E quando o carcereiro ficou sabendo disso, o carcereiro ele temeu, porque ele era ali um profissional, ele trabalhava para guardar aqueles homens, ele seguia ordens, e agora vendo que as suas ordens elas não seriam cumpridas, ele se desespera, e ele desembanha a sua espada, e ele tenta ele tenta se matar, né? Porém, Paulo ele grita, ou ele diz àquele homem: olha, não faças isso, porque todos estamos aqui, aleluia. Então o carcereiro ele pede uma luz, ele pede uma lamparina, para certificar-se que era isso mesmo. E então estavam ali todos os presos. A Bíblia vai dizer que Paulo, ou aquele carcereiro, ele tira Paulo e Silas daquele lugar e leva-os para a sua casa. E então nós entendemos que a Bíblia vai dizer que aquele carcereiro, ele começa a cuidar de Paulo e Silas, começa a limpar as suas feridas em sua casa. E aquele homem faz uma pergunta para Paulo. Aquele homem pergunta a Paulo dizendo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para servir este Jesus que você serve? O que eu devo fazer para servir a este Jesus, o qual ele te libertou das prisões? E Paulo ele dá a resposta de imediato para aquele homem dizendo: ei, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é isto que nós viemos te dizer nesta noite. Eu não sei se você já serve ao Senhor, eu não sei, mas nós temos uma palavra de Deus: creia no Senhor Jesus e o seu filho ele será salvo. Creia no Senhor Jesus e o seu marido ele será salvo.
Creia no Senhor Jesus e a sua esposa, a sua mãe, os seus parentes, eles serão salvos. Apenas creia no Senhor Jesus, porque nada pode, aleluia, parar a obra que Deus tem na tua vida. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Não era a intenção de Paulo ir àquele lugar. Paulo então entendeu que ele estava aonde o Senhor queria que ele estivesse. Então pare de pensar que se você estivesse em igreja ou em alguma determinada igreja, você já seria, aleluia, um diácono, um pastor, um presidente. Pare de pensar que se você estivesse em determinada empresa, você já seria um gerente. Pare de pensar que se você já estivesse, aleluia, se mudado de bairro, você já teria adquirido a sua casa própria. Ei, entenda uma coisa: você está aonde Deus quer que você esteja, aleluia. E então Paulo, ele anuncia o evangelho àquele homem, e aquele homem, ele é batizado, e ele é entregue ao Senhor, junto com a sua família. Então creia que o Senhor, Ele pode te salvar. O Senhor pode salvar os teus. Não existe nada perdido aos olhos do Senhor. Entenda que o Senhor, Ele é soberano sobre a minha e a tua escolha. E se você atentar ao Senhor, creia que você não se decepcionará. Creia que você será mais do que bem-aventurado. E então em Filipos, Paulo escreve esta carta. Ali então se estabelece uma igreja. Vamos se dizer, ou podemos pensar que talvez a primeira igreja da Europa. E Paulo, ele vai escrever aos irmãos dizendo: ei, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, porque aqueles irmãos, eles foram participantes junto com Paulo no crescimento da igreja e na propagação do evangelho. Esta é a mensagem que nós queremos deixar ao coração dos irmãos. Que Deus, Ele possa abençoar a você, a sua casa e a toda a sua parentela. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão conosco, nos ajudando, e nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado na noite deste dia. Te agradecer, ó Deus, pela Tua vontade sobre as nossas vidas. Te agradecer, ó Pai, porque sabemos, aleluia, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos, aleluia, que por mais que os governos, por mais que os homens, eles tentam encontrar uma solução, estão, ó Deus, desesperados e perdidos sem saber o que fazer. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para aplacar a fúria, aleluia, do inimigo. Nós cremos, Senhor, que a Tua vontade, ela é soberana, aleluia, e que o Senhor tem um plano maior para nós. Nós sabemos que o Senhor tem um plano maior para a nossa nação. Nós sabemos que o Senhor tem um plano maior para este bairro, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, porque, aleluia, os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, ó Deus. O Senhor disse que os Teus pensamentos, eles são maiores, eles são mais altos do que os nossos pensamentos, e nós somos limitados, ó Deus, e nós cremos, Senhor, que muito em breve nós estaremos reunidos juntos, aleluia, em corpo presente,
para te render glória. Nós sabemos que após, aleluia, esta pandemia, nós daremos mais valor, ó Deus, a um aperto de mão, nós daremos mais valor a um simples abraço, nós daremos mais valor e não sairemos, aleluia, com pressa para as nossas casas, aleluia, sem abraçar os nossos irmãos. Nós sabemos e valorizaremos, ó Pai, momentos na tua casa. Nós não negligenciaremos, ó Pai, ficarmos em nossas casas, porque quantas oportunidades nós tivemos de poder vir aos templos e nós negligenciamos momentos, nós ficamos em nossas casas, mas agora, ó Pai, nós não podemos abrir a porta do templo para poder lhe adorar, ó Deus, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um novo tempo para a nossa nação. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um novo tempo para a nossa igreja. Eu sei que quando as portas deste templo elas se abrirem novamente, aleluia, os irmãos valorizarão e nós o adoraremos em espírito e em verdade. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Continua guardando as nossas famílias, os nossos amigos, Senhor, e continua, ó Pai, abençoando a tua igreja. Nós te pedimos assim, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se Cristo comigo vai. Se Cristo comigo. Número 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador.
não tem por que nós temermos. A vontade é de ficar aqui, né? Porque nós estávamos com saudade do tempo, saudade dos irmãos, mas nós precisamos terminar. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aos irmãos que se disponibilizaram para fazer com que este trabalho aconteça, o nosso pastor. Então, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.